Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler um texto muito conhecido na palavra de Deus, que o título ou a epígrafe é A Mulher Adúltera. Diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. Pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei de Moisés, mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E dizia isso eles, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro a que atire a pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher: Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Direitando-se-lhe Jesus, e disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nos tem uma lição extraordinária na palavra de Deus. Quando a hipocrisia suplanta os bons costumes, quando a hipocrisia suplanta, os ensinamentos da palavra de Deus. Quando as pessoas, na verdade, essas pessoas são tão ruins, aquelas pessoas são tão ruins, que primeiro um erro grave deles, a lei dizia, observe como é que eles queriam simplesmente acusar Jesus. E se tivesse que matar a mulher infringindo a lei, se tivesse que matar aquela mulher infringindo a própria lei só para acusar Jesus, eles fariam sem nenhum sentimento, sem nenhum pudor. Porque se Jesus dissesse mate, eles matavam e depois acusavam Jesus. Porque na lei de Moisés estava escrito que ambos seriam apedrejados. Ele diz para Jesus: encontramos esta mulher em ato do adultério, adulterando. E na lei de Moisés manda que os tais sejam apedrejados. Os tais. Quem? O homem e a mulher seriam apedrejados. Mas eles só trouxeram a mulher. Onde estava o homem? Na verdade, eles, se tivessem que matar aquela mulher para acusar Jesus de alguma coisa, ele o faria. Só que Jesus é Deus. Jesus conhecia o intento do seu coração. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que ainda hoje não é diferente. Tem um montão de gente já com a pedra na mão. Tem muita gente com a pedra na mão procurando simplesmente atirar em alguém. Quem é esse alguém? Pode ser qualquer pessoa, mas ele precisa. O inimigo tem programado as pessoas simplesmente para atirar pedra. Lembro-me de uma certa feita, no ano de 87, eu congregando ali em Mata Escura, eu acredito que em 87, o presbítero, esqueci o nome dele agora, que hoje é pastor, Antônio Neri, que hoje é pastor de campo. E tinha um irmãozinho naquela igreja que era uma benção, irmão. Mas aquele irmãozinho cometeu um deslize, irmão.
todas as pessoas, inclusive o pastor da igreja, começaram a humilhar aquele irmãozinho. Botar o irmãozinho lá no chão, arrasava. Em vez de dar as mãos, em vez de tentar socorrer, que o irmão apenas caíra espiritualmente, não estavam atirando pedra. E eu disse para aquele presbítero, que era o pastor da igreja na época: pastor, se eu só tenho um amigo quando eu não preciso, eu não tenho amigo. E hoje, irmão, cuidado. Jesus não te chamou, irmão, para tirar pedra em ninguém. Jesus não te chamou para acabar de matar quem já está doente. Jesus te chamou para dizer para essas pessoas que ainda existe esperança. Se despoje dessa velha criatura perseguidora. Se despoje dessa velha natureza que está, na verdade, ressurgindo dentro de você com vontade, com espírito de vingança. Eu quero atirar também a minha pedra. Não faça isso. Jesus te chamou para dizer para as pessoas: ainda existe esperança. Jesus te chamou para, quando encontrar alguém lá embaixo no fundo do poço, estender a mão e tirá-lo de lá. Jesus te chamou para dar uma palavra de conforto àquele que realmente precisa. Jesus te chamou para oferecer o seu ombro, independente de se a pessoa é um ladrão, um traficante, não interessa. Jesus te chamou para dizer para essas pessoas que ainda existe esperança. Não há, irmão, enquanto o ser humano respira, enquanto ele está respirando nessa vida, sempre há uma esperança para ele. E diante de Deus não tem ninguém melhor. Tanto faz o presidente da república, como maconheiro, como traficante, como qualquer um. Diante de Deus estão todos no mesmo nível. O maior pecado diante de Deus não é o que você faz, é o que você não faz. Quando você ignora Cristo, quando você não aceita Jesus, quando você ignora as ações de Jesus, esse é o maior pecado. Então o maior pecado diante de Deus não é o que você faz, mas aquilo que você não faz. Deixando Jesus dirigir a sua vida. Ignorando a morte salvífica de Cristo lá na cruz do Calvário. Ignorando as santas escrituras e levando a sua vida no seu bel prazer. Este é o maior pecado. Para a visão de sociedade, para Deus é uma, para o povo aqui é outra. Então Jesus não nos chamou para tirar pedra em ninguém, seja qual for a circunstância que essa pessoa esteja passando. Mas Jesus nos chamou para ir até ela dizendo: ainda existe esperança para você. Ainda que todos digam que você é um caso perdido, ainda que todos digam que para você não existe esperança, você tem que mostrar para essa pessoa: ainda existe esperança para você. Não seja como os escribas e fariseus. Solte as pedras. Se despoje da velha criatura. Não alimente o pitbull com vontade de destruidor que está aí dentro de você, que ele vai sair. Alimente o labrador que serve de cão de guia. É um cão dócil. Só depende de você. Você tem um labrador dentro de você e tem um pitbull. O que vai atacar é aquele que você alimentar. Se você alimenta o labrador, terás palavras doces, terás palavras de aconselhamento, terás palavras de ânimo para aquelas pessoas que estão já desistindo de viver. Mas se você alimenta apenas o pitbull, estarás sempre com a pedra na mão procurando primeiro a quem atirar. Mas essa não é a sua função. Jesus chamou para dizer que ainda existe esperança para você. Jesus chamou para dizer que Jesus os ama. Jesus ama as pessoas do jeito que elas são. Jesus conhece os defeitos. Jesus não perguntou àquele homem que estava lá na cruz, condenado na pior condenação de Israel, que era a morte de cruz, que era considerado amaldiçoado. Quando ele disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus não perguntou o que ele fez. Jesus não perguntou a sua sentença, os pecados que eles cometeram, até porque Jesus sabia. Jesus era Deus, Jesus conhecia tudo e todos. Jesus não perguntou nada.
Quando ele diz, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E esta é a palavra que você tem que deixar para as pessoas. Ainda existe esperança para você, não interessa o pecado que você tenha cometido. Não interessa o pecado que você tenha cometido. Se você parar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você quiser que o Senhor seja o Senhor da tua vida, Jesus vai te perdoar. Não interessa. As pessoas podem até dizer que você é um caso perdido. Quando as pessoas estão dizendo que você é um caso perdido, Jesus está dizendo, estou escrevendo uma nova história para você. E vou te exaltar tão grandemente que as pessoas vão ficar perplexas, atônito com o que Jesus irá fazer na tua vida. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Então, lembre, meu irmão, despoje-se das pedras, dos paus, das acusações. Não seja um fariseu. Não seja um fariseu. Jesus não te chamou para tirar pedra em ninguém.